alguns, mas já passei por algumas fases, né, da história da tecnologia. Eu não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar de obsolescência programada. Ó, que nome estranho, né? Mas esse termo, na verdade, tem a ver com o desenvolvimento da tecnologia para produzir em nós o consumo, né? Então, seria basicamente a tecnologia sendo segurada e liberada aos poucos, né? Como o celular, a gente sabe que amanhã já tem um modelo que supera o de hoje e por isso você precisa comprar o novo, porque os softwares, né, os aplicativos, as funções, elas são melhoradas. Isso acontece, na maioria das vezes, de maneira inteligente, no sentido de que essa tecnologia não é liberada de uma vez, porque você precisa consumir. Eu não vou falar necessariamente consumo, mas se você voltar no tempo, né, hoje a era do celular, do Wi-Fi, mas eu acredito que muitos aqui passaram pela fase, por exemplo, da fita cassete. Alguém riu, Wagner, né? Fita cassete. Eu conversava essa semana com o Rafa, eu acho. Cadê o Rafa? Tá aqui. De negócio de fita cassete. E meu padrasto, ele era locutor, né? Ele era o locutor da rua. E quando alguém fazia aniversário de 15 anos, ele fazia uma fita cassete especial para tocar no dia do aniversário. 15 anos, eu não sei se ainda é assim. No meu tempo, as meninas, quando faziam 15 anos, né, dançava valsa, não é isso? E tinha o momento da troca de sapatos. Aqui era assim, não? No Rio tinha isso. Trocar o sapatinho era entrar em uma nova fase, né, do amadurecimento e tal. E aí, nesse momento da troca do sapatinho, botavam a fita que o meu padrasto fazia. E aí tinha lá, né? Boa noite, não sei o que, aquela voz dele toda impostada, mas o processo de produção era bem interessante, que ele ficava aqui num aparelho de som, era 3 em 1, né? 3 em 1 era dos tops, né? Só poucos tinham 3 em 1. O 3 em 1 era disco, né? Vinil, rádio e toca-fita. O dele gravava, pá, né? Top, tecnologia top. E aí eu me lembro que para gravar você tinha que apertar o REC e o play junto. Se tu apertasse meio descompassado, não gravava. E quando apertava, a fita fazia um... E tinha um negócio assim, a música estava tocando, né? E quando passava de uma para outra, é que era um movimento. Isso era, na época, uma sensação. Fazíamos fitas de tudo que é tipo, fita de balada. Ah, cadê aquela sua fita de rock? Você já não disse, me empresta. A gente emprestava a fita. Me empresta aquela sua fita e tal. Ok, eu não sei se você passou por isso. Se você não passou, você não sabe o que você perdeu. Aí veio a fase do Walkman, né? O Walkman. Teve a fita cassete que tocava no 3 em 1. Depois o Walkman era o tocador de fita com fone, né? E aí você ia pra rua, malhar com o Walkman aqui na cintura, uma fita cassete BASF 90, que durava mais. Tá indo. A BASF 90 cabia mais, né? Tinha a BASF 60 minutos de fita, né? E a BASF 90, que era o grande lance. E aí você botava o fone na orelha aqui, né? E ia correndo ouvindo a fita. Não sei se vocês lembram aqui. Eu não vou pedir para levantar a mão quantos lembram, porque eu sei que vai ser constrangedor, né? E aí depois do Walkman, você vai se lembrar do disquete, velho. Aí vem a era da informática, o disquete, né? Disquete, para quem não conhecia, era onde a gente armazenava os dados, salvava os dados equivalente ao pendrive de hoje, ou algo do tipo. O mais caro na minha época, e que cabia mais, ele cabia 1,44 mega. Você sabe o que é isso? Não é nada. Não é um texto do Word, mas era um disquete, né, que a galera gostava de salvar os jogos e tudo mais, né? E aí eu anotei aqui uma fase que eu achei bem interessante também, que foi do pager. Eu estou tomando tempo com essa introdução, não, mas vamos lá, vou avançar aqui. Quem teve pager aqui? Bip, né? O bip era engraçado, porque era um aparelhozinho que você botava aqui, né? E você recebia mensagem, equivalente a que a gente recebe SMS ou alguma coisa assim. Só que você tinha que ligar para a operadora, dizer a mensagem, ó,
hoje eu estarei te esperando não sei aonde. E aí a operadora mandava essa mensagem de texto para quem tinha o bip. Aí ele tocava e você recebia a mensagem. Uma vez eu recebia uma assim, estou precisando falar contigo. Aí eu falei, pô, mas e agora, o que eu faço? O cara não tem bip, né? Tu precisa falar contigo, não resolve, ninguém tinha telefone. Aí, óbvio, veio a era do celular e eu tive a infelicidade de ter, né, um GPS Garmin. Vocês lembram disso? Nunca dava certo. Ele mandava a gente para umas quebradas assim, ele tem histórias, eu não vou falar sobre as minhas aventuras com o GPS, mas para dizer para você que hoje a gente olha para trás e ri de tudo isso, né? Cara, como era arcaico. Mas daqui a 10 anos vão estar rindo da gente. Porque isso anda muito rápido, e a tecnologia anda muito rápido e é sempre substituída por algo melhor. E esse é o tema, caramba, José, tudo isso para falar justamente disso. A substituição por algo melhor é o tema do capítulo 8 de Hebreus. Por isso eu convido você a ler comigo o 8, versículo 1, que diz assim: o ponto principal do que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que este sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, uma vez que existem os que apresentam ofertas segundo a lei, os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi falado: vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Você vai parar por essa leitura, mas mantenha aberto que nós vamos ler o capítulo todo. Vamos retomar aqui o tópico da semana passada, que foi o capítulo anterior. Capítulo anterior, capítulo 7, né, versículo 1, nós vimos a supremacia de Jesus quanto ao sacerdócio da sua época. O autor vai, né, fazer uma comparação do sacerdócio de Jesus com o sacerdócio de Melquisedeque, que foi um sacerdote que aparece em Gênesis como sendo alguém fora da curva, fora dali da genealogia levítica, né? Ele não era um descendente de Arão, porque todo sacerdote deveria descender de Arão, mas ele era alguém também, de certa forma, representante do Deus vivo, que não fazia parte dessa história narrada, que é a história do sacerdócio a partir de Moisés. Ele avança, e agora no capítulo 8, ele vai falar sobre o ministério de Jesus enquanto sacerdote. E ele vai fazer uma comparação do ministério de Jesus como sendo superior ao ministério dos sacerdotes da época dos hebreus para quem eles escrevem. A gente começa de maneira bem interessante, né? Ele diz no versículo 1 assim: o ponto principal do que estamos dizendo, na sua Bíblia provavelmente tem alguma outra palavra semelhante, mas a ideia do grego kephalaion é no sentido de que a essência do argumento dele, do pensamento dele, vai ser trazida agora. Tudo que aconteceu aqui enquanto argumento sobre o sacerdócio vai ser de maneira definitiva trazido no capítulo 8. E ele vai dizer que nós temos um sacerdote, ainda no versículo 1, que se assentou à direita do trono na majestade no céu. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, primeiro, né, Jesus é um sacerdote de uma estirpe diferente e também de função, embora sacerdotal, maior. Por quê? Porque o sacerdote da época, tanto de Moisés, né, quanto o período do século I, que é o período que ele escreve essa carta, ele ficava no templo. E o seu trabalho, o seu ministério era exercido no templo. Você não vai ter um sacerdote no palácio real. Eles não faziam isso. Você até tem a presença de um profeta no palácio,
mas não de um sacerdote. O sacerdote cuidava das coisas religiosas no templo, era sobre sacrifícios, era sobre orientação das pessoas, era um trabalho todo voltado para o templo. A diferença no primeiro momento, e o resumo, a essência de tudo isso que ele disse, é que nós temos um sacerdote, Jesus, que ele se assenta à direita no trono. Então, primeiro momento, né? Ele, além de ser um sacerdote, ele está na sala do trono, o lugar onde o rei fica, não é isso? Ele diz, ele se assentou à direita do trono, e por isso um trono também, né? Como o Apocalipse fala que Jesus se assentou no trono, e ele está então do lado do rei, sentado, que é uma coisa também incomum, porque apenas o rei poderia se sentar para reger. Nenhuma autoridade fora o rei atuava, não é? Sentado. Isso é estranho para a gente, né? Porque hoje a gente tem cadeira para tudo e ficar em pé é incômodo. Mas um sacerdote, por exemplo, ele não se assentava no templo ou no tabernáculo. A única imagem que eu me lembre de alguém sentado no tabernáculo foi o próprio Davi, que nós estudamos, que quando ele recebe a promessa de Deus que a descendência dele seria para todo sempre, ele se senta, não é? E é até um elemento estranho, porque normalmente se estava na presença de Deus em pé, em respeito ao que era realmente o ministério sacerdotal. Jesus está assentado, o que já é incomum, mas ele está assentado porque ele reina, e ele está não no tabernáculo do templo, ou melhor, no tabernáculo ou no templo, mas ele está na sala real. E vai imaginando a cena que ele está pintando aqui, né? Então, ele está num trono, sentado à direita, né, do trono da majestade no céu. E ele diz no versículo 2 assim: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu e não o homem. Eu vou aqui ser bem rápido no versículo 2, porque ele vai retomar, e eu vou falar mais sobre isso, mas a ideia aqui é de que o tabernáculo em que Jesus está no seu ministério, este é o tabernáculo real. O que era o tabernáculo, gente? O tabernáculo era aquele modelo móvel de templo que foi orientado por Deus a Moisés para que ele construísse. Assim que o povo saiu do Egito, não é? Eles eram escravos no Egito, assim que eles saíram do Egito, né? E Deus movendo todos aqueles milagres e todos aqueles acontecimentos, no Sinai, Deus dá orientações a Moisés para que ele construísse um tabernáculo móvel, era um lugar de adoração que era montado e desmontado à medida em que eles iam caminhando pelo deserto. Na sua grande viagem até a terra prometida, o tabernáculo era, então, ele era móvel porque ele era retrátil, né? Se montava e se desmontava o tabernáculo. O que o autor está dizendo é que o tabernáculo que Jesus serve não é esse tabernáculo móvel humano, né? Feito com elementos perecíveis, né? Se usou ali madeira, tapeçaria, linho, prata, ouro. Todos esses materiais usados na construção do tabernáculo no Antigo Testamento é tratado pelo autor como algo passageiro, algo perecível. Mas o tabernáculo que Jesus serve é maior, que ele exerce o ministério, porque ele é o real, ele é o que está no céu, ele é o que foi construído por Deus e não por homens. No versículo 13 ele diz assim: pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isso era necessário que este sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Então, ele está dizendo que o sacerdote, no seu trabalho cotidiano no templo, ele precisa ter algo para oferecer. O oferecer aqui tem a ver com a função sacerdotal, que era em as pessoas trazendo, né, os sacrifícios pelos seus pecados. Ele ali estava oferecendo diante de Deus aqueles sacrifícios para a remissão dos pecados. Assim como ele oferecia uma vez por ano, como já foi falado, um sacrifício, né, pelo povo e por si mesmo, que era o dia da expiação. Então o que o autor está dizendo? O sacerdote precisa ter alguma coisa para oferecer, precisa ter alguma coisa para fazer, porque se ninguém levar animal nenhum, ninguém levar sacrifício nenhum, ele não teria função, né? Ele ficaria desocupado. Isso é interessante porque vai aqui
de informação, a carta provavelmente foi escrita antes do ano 70, né? Depois de Jesus, porque no ano 70 o templo foi destruído, né? E aí no versículo 3 ele trata a função sacerdotal como ainda em exercício, né? Então parece que o templo ainda existia e o trabalho no templo sacerdotal ainda estava acontecendo. Então o sacerdote tinha que ter um ofício, ele tinha que ter função, ele tinha que estar oferecendo os sacrifícios à medida em que iam sendo trazendo. O que ele está dizendo? Que Jesus também, enquanto sacerdote, precisa ter algo para oferecer, para exercer. E é óbvio que o apontamento aqui é sobre a própria morte e ressurreição de Jesus. Jesus, ele é aquele que se oferece enquanto sacrifício pelos pecados. Eu vou retomar esse tópico, mas é sobre isso que ele está falando. Um sacerdote tem que ter uma função, ele precisa oferecer algo. E Jesus ofereceu algo muito maior do que qualquer sacerdote até então, porque os sacerdotes ofereciam animais e Jesus, ele é o próprio sacrifício que se entrega voluntariamente pelos pecados da humanidade. Vamos devagar aqui, né? E assim que terminar a exegese desse tópico, a gente vai falar com mais ênfase aqui. Ele diz assim, ó, versículo 4: se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, uma vez que existem os que apresentam ofertas segundo a lei. Mais uma vez, provavelmente o templo estava ainda em função, não havia sido destruído. E havia uns sacerdotes ali trabalhando. Ele diz que se Jesus estivesse na terra e não tivesse sido elevado, né, tivesse ressurgido dos mortos e sido elevado aos céus, ele nem teria função, porque, segundo a lei, ele precisava ser da descendência de Levi. E se ele não fosse da descendência de Levi, dificilmente no templo ele trabalharia. Porque se você chegasse lá e dissesse, eu sou sacerdote, como foi falado aqui alguns sermões para trás, você tinha que provar que você era descendente de Levi, porque só os descendentes de Levi poderiam exercer função sacerdotal. E ele está dizendo que Jesus não é um sacerdote nestes termos, porque se ele estivesse na terra, e a terra que está em contraste com onde ele está, no céu, não é? No lugar celeste, ele nem teria função. Então ele não exerce o seu ministério sacerdotal na terra, ele exerce o seu ministério sacerdotal no tabernáculo criado por Deus, não na terra, mas no céu, assentado à direita do trono de Deus. A imagem é essa, né, que ele está pintando aqui. Aí o 5 é bem interessante, porque ele vai dizer assim, os quais, né, os sacerdotes ainda em exercício, servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque ele foi falado, vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Aqui é crucial entender que, segundo o autor, tudo que aconteceu até agora em se tratando de religiosidade, em se tratando de culto e os elementos que envolviam aquele culto, como o trabalho sacerdotal, o próprio tabernáculo, a construção do templo posteriormente, todos aqueles elementos que eles achavam ser algo realmente sagrado, ser algo santo, ser algo vindo do céu para eles, é tratado como autor, como sombra daquilo que haveria de vir. É apenas um símbolo, é apenas uma imagem borrada do original. E isso é interessante porque ele está dizendo que existe um modelo original no céu, e tudo que foi feito até agora era, na verdade, algo que apontava para este modelo original, mas não era o fim, era uma cópia, né? Então todo o trabalho religioso que se fazia era, na verdade, uma cópia de algo muito maior que Deus havia feito. E aí ele fala de uma coisa bem interessante, que o versículo que ele cita, né, no final do 5, vê, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E a referência é Êxodo 25:40. E se você for ler lá, na verdade não tem só essa passagem, existem algumas outras passagens de Deus falando para Moisés, faz exatamente conforme o que te foi mostrado, faz exatamente conforme o que te foi mostrado. Existe uma discussão que é, o que Deus estava mostrando para ele? Deus estava mostrando para ele um tabernáculo
de madeira, com tapeçaria, com prata e ouro? E a resposta é não. Deus estava mostrando para Moisés o tabernáculo real, o tabernáculo construído por Deus, o templo celestial que Deus criou, que Deus fez em toda a sua magnitude, e falando para que Moisés reproduzisse isso com os elementos que ele tinha à disposição. Isso é tão interessante porque se você correr, por exemplo, as páginas aí, né, quem sabe em casa para fim de estudo, no livro de Isaías, o capítulo 6, ele é marcado por uma visão de Isaías. Isso aqui é, assim, para mim, né, pelo menos, é um negócio assim, surpreendente. Ele tem uma visão de Deus no templo, no seu templo. E ele diz, e suas vestes, Deus sentado no trono, e suas vestes enchiam o templo. E os anjos cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Apocalipse também fala, quando João tem a visão do trono de Deus, e os anjos cantam, e os anjos perguntam quem é que será digno de abrir o livro, e ali o Cordeiro, que é Jesus, ele se manifesta como o único digno de abrir o livro. Então, parece que, segundo o que o Novo Testamento fala, e que o Antigo Testamento fala, existe algo no céu que é realmente o tabernáculo real, onde está o trono de Deus, onde Jesus está num trabalho sacerdotal de interceder por nós, e isso realmente existe e que inspirou o modelo do Antigo Testamento, que é uma cópia. Agora vamos lá, né? Você deve ter viajado nisso aqui, né? Caramba, como deve ser o templo no céu? Tem um templo no céu, tem uma adoração no céu, tem um trono no céu, que é realmente algo provavelmente belíssimo. O Apocalipse chega a dizer que havia um rio, como que de vidro. Eu não sei que tipo de coisa ele viu, né? Na verdade, eu sei o que ele viu, eu não sei como ele conseguiu descrever aquilo que ele viu como sendo algo maravilhoso. Mas o que me chama a atenção, e quem sabe o primeiro ponto nesse momento, é que na história da revelação de Deus ao homem, o céu, a eternidade, invadiu a temporalidade. Isso que eu acho que é crucial para nós entendermos o argumento de Hebreus aqui. Jesus é um sacerdote não como esses que vocês conhecem, porque esse é uma cópia. Isso é só um modelo de algo que existe no céu. Existe um sacerdote muito maior no céu. Quem é? Jesus. Existe um templo também, que é muito maior, que é muito mais belo, porque esse que vocês conhecem, em toda a sua magnitude, ele é uma sombra de algo que é realmente estupendo, maravilhoso. Então o que aconteceu foi que, embora as coordenadas tenham sido dadas para Moisés, em Jesus, o tabernáculo de Deus tabernaculou na terra. Desceu, baixou, como você quiser. E há um encontro realmente de algo eterno, belo, magnífico com a temporalidade, porque Deus estava comunicando algo, não somente para esse povo, mas para todo aquele que realmente está debaixo da aliança de Deus com o homem. E aí que vai o tópico agora. Se nós fomos invadidos com a eternidade, Jesus é esse elemento da eternidade que esteve entre nós, que nasceu em Belém, fruto, como o Ian falou aqui, de um milagre da parte de Deus, e era realmente a presença de Deus entre os homens, e prometeu realmente o Espírito Santo de Deus para todo aquele que estivesse realmente em Cristo. Nós fomos tocados pela eternidade. Todo aquele que reconhece Jesus enquanto Filho de Deus é tocado, é enchido de eternidade. Eu não sei como pintar isto melhor do que o que eu estou falando, mas estar cheio da eternidade é realmente ter a natureza mudada. É realmente experienciar algo maravilhoso, indescritível. Ser tocado pela eternidade é realmente deixar o status de temporal e passar a existir em algo muito maior e magnífico. Ser tocado pela eternidade é realmente estar cheio de algo indizível até, mas contagiante.
A eternidade não é algo pequeno, a eternidade não é algo ofuscado, a eternidade não é uma sombra, a eternidade é a magnitude, é a realidade realmente mais integral, maior, mais completa que nós podemos conhecer. E agora vai o negativo da história. É impossível que aquele que foi tocado pela eternidade, ele não manifeste a eternidade. É impossível que aquele que foi enchido da eternidade não transpire a eternidade. É impossível que aquele que uma vez, como diz Hebreus, mas aqui ao inverso, Hebreus 6, provou das coisas celestiais, ele não transpire coisas celestiais. E esse é o chamado da igreja, e esse é o chamado de todo aquele que está debaixo da aliança de Deus, em Cristo. É realmente estar cheio de algo maravilhoso, de algo poderoso, de algo que é transformador. O oposto disso é realmente algo sem nenhum tipo de efeito contagiante. Eu me lembro de uma vez, vou contar essa história aqui, eu já devo ter contado, né? Quem já lembrou faz o bonequinho, quem já ouviu, quem não ouviu, não precisa, né? Deixa para a próxima, provavelmente eu vou contar mais uma vez, né? Eu era recém-convertido na igreja, né? E no Rio de Janeiro, sabe, faz muito calor, né? E um dia eu fui de camiseta, só, como diz o André, bico e pena, né? Mas eu fui com a camiseta para a igreja e uma senhorinha, né, me chamou. Depois do culto, ela me chamou. Aí eu queria falar uma coisa com você, mas era uma senhorinha assim, bem senhorinha, né? Mas seus 70, quem sabe, por aí. E ela disse assim, ó, uma vergonha você vir de camiseta para a igreja. Aí eu fiquei assustado, porque foi muito assim, né? Eu falei, por quê? Ela falou, porque isso aqui é santo. O templo é santo, não é lugar para a gente vir vestido. E me deu um sermão, eu fiquei meio sem graça. Não questionei, porque era uma senhora. Mas depois eu fiquei pensando, né? É isso mesmo? Se Jesus está dizendo que o templo era uma cópia, o tabernáculo, eu vou dizer para você, o que era o templo para o judeu? Tudo. Era onde Deus estava. O judeu orava virado para o templo, não é? Jesus foi morto porque foi acusado de ter dito que iria destruir o templo. Falar contra o templo para o judeu era a heresia pior possível. O que o autor está dizendo? Isso era cópia, sombra. O templo, mesmo hoje, não é santo. O local não é santo. Aqui é um hotel, por exemplo. Me lembro de uma vez conversando com um rapaz funcionário daqui, que eu acho que não é mais, nunca mais ouvi. E eu cheguei cedo para começar a montar as coisas, ele falou, é uma igreja? Eu falei, é uma igreja, escreveu a Bíblia, né? Ele falou, seu pastor? Eu falei, sou. Ele falou, a igreja é onde? Eu falei, aqui. Ele, não, mas não, tá, vocês vão fazer o culto aqui, mas a igreja é onde? Aí eu fiquei curtindo, claro, né? Eu sabia uma resposta mais óbvia, mas eu falei, aqui, pode ser outro lugar. Aí ele falou, mas não tem templo, não? Eu falei, não, nós não temos templo, não, a gente está se reunindo aqui e tal. Mas a gente parece que ainda faz esse tipo de assimilação. Igreja é o local, é o templo, é o lugar da reunião, como uma velhinha lá. Só que o que o autor está dizendo é que isso tudo é uma cópia, óbvio, né, de algo muito maior. E quando eu falo isso tudo, eu falo a estrutura, não é? A estrutura religiosa, porque santo são aqueles que estão no lugar. E quando eu falo santo, eu estou falando no sentido sacro da coisa, não é de não ter pecado nem nada disso. Sabe que nós não somos isso. Mas esse lugar aqui não é nada. Ele não santifica você, é você que santifica esse lugar. Porque aqueles que estão cheios da eternidade, onde estão, enchem o lugar de santidade, da presença de Deus. Por isso, sendo um hotel, sendo embaixo da ponte, sendo no Jardim Primavera no Rio, sendo no Jardim Botânico, no Henry Paul, no seu trabalho, na faculdade, seja onde você estiver, lá precisa ser santificado com a sua presença. Não é que vai ficar tudo brilhando, uma áurea vai aparecer, e quem sabe uma fumaça vai subir e vai aparecer anjo. Não é isso, não. É simplesmente sobre algo que você traz dentro de você. O reino de Deus. E se isso não tem sido dessa forma, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque fomos enchidos com a eternidade de Deus. Amém? Amém.
Cara, vai ficar muito melhor isso aqui. Não sei que horas que acaba não, mas é eternidade, não é temporalidade, então vamos lá, né? Versículo 6 diz assim: mas agora, tanto ele alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Pois se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque ele diz: repreendeu-os. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois não permaneceram naquela minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração, e eu lhes serei Deus, e eles me serão povo. Ninguém terá de ensinar ao próximo, nem a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, pois serei misericordioso para com suas obras más, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa é a citação, ou a maior citação do Antigo Testamento na carta de Hebreus. Ele está citando um texto bem interessante, não é? Que faz uma promessa sobre uma nova aliança, algo que seria trazido por Deus, que suplantaria a antiga aliança. O que é a antiga aliança? A gente conhece a história de Moisés, como eu falei aqui, como ele tira o povo do Egito, né? Através dos sinais, de todos os milagres, do mar se abrindo, tudo isso a gente conhece. Quando o povo já está fora do Egito, Moisés sobe até o Sinai, o Monte Sinai, não é? E ali ele vai receber as tábuas da lei. Mas antes do povo continuar a sua trajetória, Deus faz uma aliança com o povo. Na verdade, ele não está fazendo, mas ele está retomando, lembrando de uma aliança que havia sido feita. Então, o que vai acontecer ali? Moisés vai sacrificar alguns animais, partir os animais, porque os animais eram sacrificados assim, eles eram partidos, as entranhas eram queimadas, e a gente precisa visualizar isso. O animal era partido no meio, não aqui, né, mas de cima e embaixo, os lados, né? Inclusive, se você procurar material em vídeo, né, arqueológico sobre como funcionava, eles penduravam os animais amarrados, partiam no meio, de cima e embaixo, as entranhas eram queimadas e as partes eram comidas. Eles faziam um churrasco, na verdade, não era o que acontecia. Mas as entranhas o meio do animal era queimado. E Moisés fez, na descida do Monte Sinai, porque Deus havia dito para ele fazer, um renovar da aliança de Deus com o povo. Mas que aliança era essa? A aliança já foi feita com Abraão. E como é que foi a cena, não é? Se você correr lá em Gênesis, você vai ver que a aliança feita com Deus, de Abraão com Deus, ou de Deus com Abraão, foi uma aliança em que Deus prometeu a Abraão um povo, não é? Grande como as estrelas do céu, grandes como os grãos da areia no mar, e que Abraão seria uma bênção para todas as nações da terra. Essa é a promessa de Deus. E como é que ele sela essa promessa? Ele vai, né, durante o sono de Abraão. Isso é interessante porque Abraão ele dorme, e aí Deus aparece a Abraão, e Abraão já tinha partido os animais para selar a promessa. Então estavam os animais partidos, né, provavelmente pendurados, né, os lados, e aí Deus, na visão, ou enquanto Abraão dorme, o fogo passa no meio, selando a aliança de Deus com Abraão. Semelhante ao que acontece com Moisés aqui. Porque Moisés está retomando, relembrando algo que Deus já havia feito com Abraão. E aí o que é interessante é que o passar do fogo, e o fogo ali é Deus, né, entre os animais, no mundo antigo, era o selar do pacto.
E como isso funcionava? Se eu fizesse uma aliança com você, um pacto com você, nós partiríamos o animal e passaríamos entre as duas partes, caminhando. E eu estaria dizendo para você que se eu não cumprisse com a minha parte do pacto, eu queria morrer, ou eu iria morrer como aquele animal, partido no meio. Assim que se selava um pacto no mundo antigo. E o que Deus está fazendo com Abraão? Selando um pacto, uma aliança. Ele faz promessas a Abraão de que daria um povo, de que Abraão seria uma bênção. Abraão era um velho, não tinha filhos, a gente lembra da história. E então o animal partido no meio, o fogo passa entre os animais, selando a promessa. E ali estava um pacto realmente da parte de Deus. Por isso que Abraão está dormindo, porque Abraão não passa no meio. Porque todo o pacto é da parte de Deus. Era Deus que iria cumprir com suas promessas. Toda aliança era da parte de Deus. E aí, ok, vida que segue, Abraão tem os seus filhos, eles vão terminar no Egito, o povo cresce, eles são escravos. Mas aí você vai ter a ida de Moisés, depois de ter fugido do Egito, até o Monte Sinai. Lembram da passagem, cena de filme, né? Porque uma ovelha havia se perdido e ele se depara com a sarça ardente, não é isso? O que era a sarça? Era aquela vegetação que pegava fogo e não se consumia. Vocês lembram disso, né? E aí quando Moisés percebe que tem algo diferente ali acontecendo, Deus fala com Moisés. E aí manda ele tirar o povo do Egito. O que é interessante ali é que a cena e se você ler com cuidado, o fogo está no meio da sarça. Então a vegetação pega fogo e o fogo está no meio porque simboliza a aliança feita com Abraão quando Deus passou no meio das partes. E ele está lembrando a Moisés, porque o povo já não se lembrava de Deus, que havia uma aliança e que Deus havia feito a promessa a Abraão, que daria filhos e mesmo os filhos sendo escravizados no Egito, Deus tiraria eles de lá com mão forte. Então a sarça ardente é uma revelação da pessoa de Deus, sim, mas é a revelação de um pacto, de uma aliança feita com Abraão. E aí Moisés vai, em nome de Deus, reproduzir esse pacto de novo, sacrificando os animais, não é? E ali selando ou relembrando a aliança feita com Abraão e renovando ela. O que o autor está dizendo aqui? Ele está citando, né, justamente a passagem que fala que Deus iria renovar a aliança de uma maneira melhor do que a outra. E é tão interessante, né, que a passagem diz assim: dias virão, é o versículo 8 aqui, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel, e com a casa de Judá uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, num dia que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois não permaneceram naquela minha aliança, e eu não me atentei para eles, ou eu os rejeitei. Essa expressão no final tem a ver com uma rejeição da parte de Deus, porque houve uma aliança e eles não cumpriram com a parte deles, porque eles adoraram outros deuses, porque eles viraram as costas para Deus. Então não é que a aliança antiga fosse ruim, ou fosse uma aliança imperfeita ou algo do tipo, mas as pessoas não cumpriram, o povo não cumpriu. A aliança feita com Deus, realmente ela foi quebrada quando eles começaram a adorar outros deuses. E o que é que isso tem a ver com a gente? Por que você está tão empolgado falando sobre isso? Porque a nova aliança, ela é em Jesus. Jesus, ele é, como chamado, né? Ele é aquele que sela a nova aliança. Esses são os elementos, por exemplo, da ceia do Senhor, né? Que a gente vai celebrar hoje. Jesus fala, essa é a nova aliança. Por que é a nova aliança? Porque Jesus é o animal partido no meio, representa o animal partido no meio, em que o fogo sela de novo um pacto, renova um pacto, para que Abraão tenha uma família que seja bênção para todas as famílias da terra. Você precisa entender isso aqui. Jesus, ele é aquele que sela a promessa, porque ele não é somente o fogo que passa no meio, ele não é somente o sacerdote que está no templo, ele não é somente o Filho de Deus entre os homens,
ele é o sacrifício que se oferece. Ele é realmente o holocausto porque quis ser, porque quis realmente estar no lugar daquele que morre, porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, porque o homem é pecador, porque o homem realmente precisa da misericórdia de Deus, e o derramamento de sangue tem a ver justamente com aquilo que gera o pecado do homem, que gera morte, que gera realmente destruição, que gera realmente o caos, que gera coisas que realmente são destrutivas, por isso o sangue. E a Bíblia fala que o sacrifício de animais não perdoava pecados, isso era um tipo, era uma sombra de alguém que seria justo, Jesus, que se entregaria porque quis se entregar, porque realmente quis padecer, para que, através do seu sacrifício, através da sua morte, essa aliança fosse retomada, e todo aquele que estivesse sob o nome de Jesus, fosse aliançado com Deus, salvo, e seria uma bênção para todas as famílias da terra. Ufa, nem respirei. Amém? Amém. Jesus, ele é o selo da aliança, de maneira final. Sabe o que é final? Ele ressuscitou. É isso que o autor de Hebreus fala. Esse sacrifício não pode ser renovado mais, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Se ele ressuscitou, ele está na eternidade. Então, este é o sacrifício que vale para toda a eternidade. Por isso Deus está falando aqui, eu farei uma nova aliança, não como aquela, porque eles foram infiéis. Agora é comigo, eu vou fazer a aliança. Jesus, ele é o sacrifício, o fogo que sela o pacto. E ele vai dizer algo muito interessante no versículo 10, né? Esta é a aliança que farei com os da casa de Israel. E depois diz o Senhor, porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. E eu lhes serei Deus, e eles me serão povo. E aí o 11 é top, porque ele diz assim, ninguém terá de ensinar ao próximo, nem a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? O que é isso, Jesus? O que ele está dizendo? Ninguém vai precisar estudar mais. Ninguém vai precisar ter professor. Não é isso que ele está falando. Ele diz que todos que estiverem debaixo da aliança, do sacerdócio de Jesus, o conhecerão porque são atraídos por ele. E dizer, conhece o Senhor, não faz sentido, porque simplesmente aquele que está debaixo da aliança de Deus deseja conhecer o Senhor, anseia conhecer o Senhor, e não precisa de ninguém para dizer para ele, conhece o Senhor, porque aqui é uma exortação, já alguém mandando conhecer, alguém mandando realmente se aproximar. Ele fala, isso não vai acontecer mais, porque todo aquele que realmente fizer parte desta nova aliança, ele desejará conhecer o Senhor. Não vai haver necessidade de alguém mandá-lo conhecer o Senhor, não vai haver necessidade de alguém dizer para ele ir conhecer o Senhor, porque ele simplesmente é atraído por Deus, todo tempo sedento por Deus, sedento de Deus, sedento realmente de algo maravilhoso que já foi apresentado para ele. Então Deus vai dizer, todos me conhecerão. Que todos são esses, gente? Todos os que estiverem em Cristo, por causa da intimidade, por causa do relacionamento, conhecerão a Deus. E, cara, isso é algo crucial, porque conhecer a Deus é da natureza do nascido de novo, gente. Desejar conhecer mais e mais e mais é uma nova natureza. Se alguém precisar dizer para mim que eu preciso conhecer ao Senhor porque eu não estou desejando, não faz sentido nisso aqui. Porque a promessa é, Deus vai dizer, eu farei uma nova aliança, e nessa nova aliança não haverá necessidade de alguém dizer, conhece o Senhor, porque eles conhecerão. Porque todo aquele que teve um novo nascimento em Jesus conhece Deus, anseia por Deus, busca a Deus, deseja a Deus, não se sacia de Deus. O contrário disso é um não nascimento, não tem nada a ver com isso aqui. Não é sobre não ter necessidade de alguém dizer para você sobre algo mais complexo, não é sobre isso, é sobre o conhecimento de Deus, não é um conhecimento puramente intelectual, é um conhecimento do relacionamento, da intimidade com Ele. E a minha pergunta para você é óbvia, você conhece a Deus, você anseia por Deus, tem desejo de Deus, é atraído todo o tempo pela pessoa de Deus, e esse relacionamento gera em você essa fome insaciável de Deus? Ou é algo secundário? Porque se é algo secundário, aí você vive a sombra, aí você vive a maquete, porque a maquete é religiosidade pura e simplesmente. Mas a nova aliança é sobre uma nova natureza, algo que nasceu de novo, algo transformado por Deus. E você sabe por que essas pessoas
que estão debaixo dessa nova aliança conhecerão a Deus, terão desejo por Deus, anseio por Deus? Ele responde, versículo 12, anota, faz um quadro, bota na sala. Pois serei misericordioso para com suas obras mais, e não me lembrarei mais dos seus pecados. O motivo é justamente saber que Deus me perdoou os pecados, que são muitos, sequer consigo contá-los. Deus misericordioso me perdoou os pecados e não quer se lembrar mais dele, ou deles. Ele não se lembra, ele não quer saber mais. Apesar de eu ser um pecador, ele não quer mais saber disso. E aí eu, sabendo disso, sabedor do sacrifício naquela cruz, de Jesus sendo o sacrifício entregue, partido para que essa aliança fosse selada, eu sabendo do amor misericordioso de Deus, entregando seu Filho, eu sabendo de tudo isso, eu desejo Ele. Eu desejo o meu amor. Jesus é o meu amor. Deus é o meu Pai amoroso, misericordioso, que eu desejo estar todo o tempo perto, buscando, cheio. Isso é interessante porque no relacionamento pai e filho, os pais aqui provavelmente sabem do que eu estou falando. Às vezes os filhos são tão desejosos de estar com a gente, e a gente às vezes está enrolado, né? Por exemplo, eu tenho que estudar, isso acontece em casa pra caramba, né? E aí o Luca vai, papai, né? Papai, vem ver, papai, olha aqui, papai. E às vezes eu tenho que dizer, filho, agora eu não posso, porque eu estou estudando, né? Toda hora tem que estar falando isso, porque senão ele quer muito estar comigo. Ele quer muito sentar no meu colo, conversar sobre os brinquedos dele. É o papai, caramba. Quando eu chego, hoje eu até brinquei com a Lidiane, né? Cheguei da rua e ele foi lá correndo, abriu a porta do estacionamento, assim, a porta do estacionamento, da garagem, né? O portão da garagem, assim, aí fez assim pra mim, ó. Aí eu falei pra Lidiane, se for meu sonho, se eu visse realizar hoje, meu sonho era ter um filho para abrir a porta da garagem pra mim, porque eu fiz muito isso. Besteira, mas ele foi correndo porque ele quer estar comigo, quer o tempo todo. Pô, velho, exegese melhor que essa, eu não sei. Por que eles não precisarão de ninguém para dizer, conhece o Senhor? Eles amam o Senhor. Por que eles amam o Senhor? Porque Deus perdoou os seus pecados, não quer se lembrar mais deles. Por isso que eu amo. O contrário disso é não se sentir perdoado. Jesus vai dizer que aquele que menos amou foi o que menos se sentiu perdoado. Porque no dia que a gente entender a nossa condição de homem pecador e o que aconteceu naquela cruz de maneira voluntária, por amor, eu serei aquele que todo o tempo irá querer saber mais de Deus, porque Ele me ama, porque Ele perdoou os meus pecados e porque Ele simplesmente não quer se lembrar mais desses pecados. Ele termina no versículo 13 dizendo assim, ao dizer que esta aliança é nova, Ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Lembra do disquete lá, do CD, da fita? É semelhante ao que Jesus diz no Novo Testamento, quando ele fala que o reino de Deus é semelhante a um odre velho com vinho novo. E a gente sabe que o odre era aquela bolsa de couro, aquela garrafa de couro que se colocava o vinho para a viagem. E se aquilo já tivesse sido usado, o couro simplesmente dilatava por causa da fermentação do vinho, e ele não suportaria um vinho novo, porque simplesmente no fermentar do vinho novo, ela estouraria. O reino de Deus é assim, é novo. O velho não existe mais. O novo é a novidade de vida, é a nova aliança em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé.